A graça e a paz de Jesus, segue a vontade de Deus, e hoje nós abordaremos o tema religião. Como Jesus lidou com a religião? Jesus, logo na sua juventude, ele estava inserido dentro de um contexto religioso. Era um cenário totalmente posto diante dele. Logo que ainda na sua adolescência, ele se encontrava muitas das vezes no templo, discutindo com os mestres da lei daquela época sobre a lei de Moisés. E apesar de haver esta religião e tudo aquilo que faz parte de costumes, rituais, que caracterizam realmente uma religião, estava presente. E os representantes desta religião, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, os homens que estudavam a Torá, os homens que interpretavam a Torá e que ensinavam as leis de Moisés, eles foram confrontados por Jesus. E Jesus foi muito incisivo, foi muito enfático e censurou os escribas e os fariseus e denunciou a falsa religião que eles estavam vivendo. E no capítulo 23 de Mateus nós encontramos justamente este registro. Este capítulo 23 ele é todo desta forma. É Jesus censurando, é Jesus denunciando, é Jesus colocando de fato esta hipocrisia que havia nos líderes religiosos daquela época. E no verso de número 1 ao 5 está escrito: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Veja que Jesus está tocando aqui no ponto mais frágil que há na religião, que é a falsa piedade. E quando Jesus confronta os religiosos daquela época, não é porque Jesus os odiava, na verdade não, é porque Jesus os amava e estava justamente mostrando para eles o grande engano que eles estavam vivendo. E estava exortando, corrigindo eles para que eles viessem de fato a observar os verdadeiros preceitos, princípios da lei que de fato demonstravam e revelavam a vontade de Deus. E Jesus faz isso e nos deixa bem claro que o ponto frágil da religião é justamente quando o homem ele faz parte de todo um contexto religioso, onde existem todos os rituais, onde existem todos os preceitos da lei, onde existem todos os costumes, todas as doutrinas. No entanto, o coração deste homem está afastado realmente da vontade verdadeira e genuína de Deus. E é isso que Jesus chama a atenção. E nos deixa bem claro o seguinte: no que diz respeito à religião, toda obra praticada pelo homem que não venha a ser para glorificar ao nome do Senhor, toda obra, toda ação, ela é vã e ela é nula diante do Senhor. Porque quando nós não praticamos, quando nós não observamos, quando nós não guardamos os mandamentos do Senhor com o fim de glorificá-lo, nós estamos buscando glória para si mesmo. E Jesus denuncia ainda mais, dizem que eles eram homens muito sábios, ensinavam, no entanto realmente não praticavam. Esta era a grande
hipocrisia dos religiosos daquela época. E Jesus vem e nos mostra, ao contrário de todas estas coisas, nos dá a interpretação verdadeira da vontade de Deus, da lei do Senhor para com as nossas vidas. E Ele faz isso todos os dias, em todos os encontros que Ele tem com o seu próximo. Jesus ama os pecadores, inclui eles no reino de Deus. Jesus mostra que todos são aceitos e são bem-vindos no reino dos céus. E Jesus, ele mostra também todo o bem, misericórdia, compaixão de Deus em relação àqueles que mais necessitam, os que estão realmente perdidos, os que são realmente excluídos. E é isso que Jesus faz. E mostra para nós que a verdadeira religião é aquela que flui de nós, flui do ser humano, como a ação de amor para com o nosso próximo. Não é à toa que Tiago, escrevendo no capítulo de número 1, verso 27, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Certamente, Tiago escreve isso justamente porque é um apóstolo que teve esta visão da mensagem que Cristo deixou, não somente em palavras, mas em ações. Ele viu que o ministério de Jesus estava colocado, estava posto em cima deste princípio maior, que era amar a Deus no próximo, em que todo o ato que sair realmente da sua vida fosse atos de compaixão, de misericórdia e de amor, e principalmente daqueles que são mais necessitados. Então a verdadeira religião é aquela que coloca em primeiro lugar o amor ao próximo e que glorifica o nome do Pai em todas as suas ações.